vem. Olha só como ela vem. Olha só como ela vem. Eu vou falar, não me leve a mal. Eu posso telefone. E aí, gente? Corre, meu povo! E minha pova! Gente, essa é minha mãe. Meus fãs, obrigado. Eu sei que eu tenho voz. Ai, ai. Tadinho. Não me faça chorar, jovem. Oh, Deus, de novo. Ai, eu não vou parar mais de sofrer. Ai, Jesus Cristo. Profissional, gente. Sim, gente, essa é minha mãe, como vocês estão sabendo. Ó, a gente resolveu esse vídeo, na verdade, é pra explicar o porquê que a gente resolveu fazer uma mini reforma. Só que a casa não é nossa, a casa é de aluguel. Então eu trouxe minha mãe pra ela explicar pra vocês o porquê, porque é ela que quis, né? Porque se fosse por mim, estaria do mesmo jeito, tô nem aí. Sou banda voou. Então ela que é a dona da casa. Então eu trouxe ela pra ela explicar o porquê que a gente resolveu fazer essa reforma. Explique-se. Porque é assim, gente. Porque eu quis. Eu não queria dizer isso, mas foi porque eu quis, mano. Quem manda aqui sou eu. Mas, tipo assim, gente. Ela é a que gosta da maquiagem, dos cabelos, da roupa. E eu sou a louca das festas. Eu sou a louca das decorações. Aquela que fica botando lá nos stories, nos status. Um dia minha cozinha vai ser assim, um dia minha sala vai ser assado, um dia eu vou ter um móvel assim, um móvel assado. Porque a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Como a gente mora de aluguel há muitos anos... Desde quando eu me entendo por gente, no meu caso, né, gente? No caso dela. Mas no meu caso, a gente já mora de aluguel há uns anos, quando, no caso, meus pais se separaram. E que tem algumas histórias, assim, do passado, mas, tipo, abafa. Mas... a gente morava, no caso, anteriormente a essa casa, que foi a casa que ela nasceu. Que, no caso, a gente morou nessa casa durante 20 anos. Mas a gente não morou nessa casa. Eu digo, gente, que a gente não morou porque é babado. Precisa só de um dia só pra contar essa história, senão o vídeo vai ficar muito grande. Piada interna de família. Não moramos nessa casa. A casa que eu não morei, quando eu falo a casa, a rua, você fala a rua que eu não morei, a casa que eu não morei. Isso. Então, como a gente não morou nessa antiga casa durante 20 anos... Nessa outra casa que a gente namorou, era tipo assim, era uma casa em que a gente não tinha nenhuma perspectiva nem liberdade de fazer nada na casa. A gente, pra vocês terem uma ideia, quando a gente queria fazer algum tipo de pintura na casa, era uma situação assim, começava pelo meu quarto, porque meu quarto era um mini quarto. Era um quadrado, gente. Era um mini quarto, porque no caso era um quarto de solteira, uma mãe solteira, que Camila dormia comigo e esse tipo de coisa e tudo. E aí, descia a luz. Que faça-se a luz. Já tá ficando escuro, gente. Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, acabou que, pelo fato de a gente morar nessa casa durante muito tempo, a dona da casa em si era uma casa que limitava muita gente. Tanto que a gente não podia ter animal, a gente não podia... na verdade, era a casa dos nãos. A gente não podia ir, a gente não podia ter amizades pra ir na casa da gente. A gente não tinha liberdade. Pensa aí, você morar em uma casa que você paga o aluguel, paga tudo certinho e chegar na hora, você não poder dar risada porque incomoda as outras pessoas. Tipo, você não poder... tipo... gente, cara! É tipo assim... A família da gente é uma família muito assim, alegre, independente dos problemas que passam, independente de tudo.
somos pessoas alegres. Eu acho que vocês já perceberam isso nos vídeos de Camila. E tipo assim, a gente sempre foi muito receptivo. Eu sempre tive aquela coisa como mãe Muitos de sempre, amigos. os amigos de Camila sempre vinham pra minha casa e ficava até altas horas da noite. Eu fazia lanche, porque eu gosto muito de cozinhar. E aí sempre trouxe as pessoas pra dentro de casa. Mas a liberdade que a gente não Queria. encontrava lá era justamente essa, porque quando os amigos de Camila vinham, a gente não podia sorrir alto, a gente não podia conversar alto, a gente não podia ficar até uma determinada hora conversando, porque tudo se incomodava. Eu entendo, pelo fato de eu ser mais adulta, eu entendo pela questão de serem pessoas de mais idade. Mas isso não justifica porque, na minha concepção, você ter mais idade, você ser idoso, não significa que você tem que ser ranzinza. E lá era um local em que todo mundo podia fazer tudo, Menos porque a todo gente. mundo morava em casa própria, Só a paga, gente que pagava e a aluguel. gente éramos os únicos que morávamos de aluguel. Ou seja, resumindo, a gente era os intrusos na casa dos outros. Isso. Sendo que a gente pagava o aluguel normal, certinho, tudo bonitinho. Até muitas vezes antecipado. Mas, voltando ao assunto do porquê de fazer uma reforma, foi Nessa casa nova. No caso, Então, gente, agora ela vai explicar pra vocês o porquê que a gente se mudou pra essa casa. Essa é uma casa nova, a gente mora aqui há 3 3 anos já. Fez 3 anos esse ano, em agosto. Então, é uma casa nova, que a gente mora de uma certa forma há pouco tempo. Então, tava realmente precisando de alguns detalhes. Mas só que ela vai explicar agora o porquê que a gente saiu dessa casa que a gente tava falando agora pra vir morar nessa. porque assim, como eu tava falando, a casa que a gente não morou era uma casa bem menorzinha do que essa que a gente mora hoje. Mas em questão das limitações que a gente tinha, pra vocês terem uma ideia, em questão de limitação, até mesmo quando a gente queria fazer algum tipo de pintura, né? Porque na minha concepção, pintura é a coisa mais básica que, independente de faz. você morar em uma casa, seja ela própria ou Ou alugada, é o mínimo Do que mínimo. a pessoa pode fazer durante um ano, entre 2 anos, que você pode fazer em uma casa. E lá onde a gente não morou, era uma casa que até mesmo isso era complicado. Porque pra vocês terem ideia, pra gente pintar a casa, quando a gente queria modificar alguma coisa na casa, a gente tinha que fazer praticamente escondido. Começava pelo meu quarto, porque o meu quarto era bem pequenininho. Ovo. Então a gente tirava tudo do quarto, sem fazer zoada, sem nada, e começava a pintar. E a gente procurava sempre materiais que não tivessem cheiro muito Cheiro. forte. Porque quando a gente fazia isso tudo de uma forma em que a dona da casa só descobrisse que a gente tava pintando quando já tivesse praticamente pintado. na sala, que era o último vão que a gente pintava. Pra vocês terem uma ideia. Aí, quando a gente tava já na sala praticamente, aí sempre a gente ouvia: Lene, vocês estão pintando alguma coisa aí? Lene é ela. Lene sou eu. Aí eu pegava e dizia: não, fulana, a gente tá aqui dando uma pintura da casa, que não sei o que Porque e tá tal. precisando. Porque tava precisando Como e eu, falo, tudo como eu mais. pedi permissão e vocês acharam melhor não, e blá, 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 blá. E aí era aquela coisa, a gente, pelo menos eu, embora eu não fosse eu que pagasse o aluguel da casa, eu me sentia muito incomodada. Passado 20 anos, um ano, 2 anos antes da gente ter que se mudar de lá, aconteceu 4 acidentes, pode-se dizer, porque essa casa que a gente morava, vocês conhecem a caverna do Batman? Não acredito. Se vocês conhecem a caverna do Batman, meu amado, Vocês vão entender perfeitamente o que a gente quer dizer. É Só que mais- menor. é mais embaixo do que a camada Subterrâneo. da caverna do Batman. Subterrâneo, né, mãe? Então, essa casa que a gente morava era como se fosse o alicerce da casa que era em cima, que era a casa principal, que ficava na frente da rua e tudo mais. Essa casa que a gente não morou, a gente não via a luz do sol, a gente não via... Não sabia quando tava chovendo. Quando tava chovendo, a gente não sabia nada. A gente só sabia quando ia trabalhar, que de Quando ia repente sair. saía pelo portão, o segundo portão de cima, quando a gente passava por um outro portão, pra Era um poder... becozinho, aí você... Era um beco, você saía de casa, aí virava um beco, aí vinha o portão grandão, aí vinha um beco enorme, aí vinha o portão da frente. E aí a gente só sabia que estava chovendo quando a gente chegava realmente, literalmente na rua. Pra vocês terem ideia do quanto profunda ela era. Do quanto...
Então, dentro desses anos todos, a gente sempre percebeu que como era uma casa, que era a estrutura das casas de cima, porque acima da casa da gente tinha mais uma casa e tinha uma outra laje, ou seja, tinha 2 andares acima da gente. Três, na verdade, que porque tinham tinha a pessoas casa. que moravam. Que Tinham pessoas que moravam. Então, era aquela coisa. A gente era apenas inquilinos da casa. A gente não era dono. Então, a gente não tinha como fazer reformas mirabolantes, até porque quem mora de aluguel sabe que morar de aluguel é você pagar hoje e já dever hoje mesmo, não é amanhã. Você deve hoje mesmo. Então, a gente não tinha como fazer muitas reformas, muitas coisas, mas a gente sempre via as reformas que acontecia na casa da dona, em laje e tudo mais. As casas sempre eram bem organizadas. Ninguém se importava Mas com... ninguém se importava com essa que a gente morava. Que era o que justamente segurava a estrutura de tudo. que era justamente o alicerce que segurava a estrutura da casa de cima. E aí aconteceram 4 acidentes, que foram um que foi na varanda, que o teto caiu, e sempre em relação a teto. O teto, uma parte do teto na porta da casa caiu. Depois foi na sala, que caiu em cima da minha cunhada. De minha tia. Beijo, minha cunhada. Alma cheia! Piada interna também de família. E aconteceu, no caso, esses 2 acidentes. Uma parte do teto da sala caiu no joelho de minha cunhada, que já tinha acontecido um certo tipo de acidente com ela, mas não foi lá em casa. E depois caiu um pedaço praticamente enorme de pedra em cima da mesa, que fez um buraco na mesa que a gente tinha de madeira, pra vocês terem ideia. Ainda bem que não foi de vidro, O né? último acidente, que foi assim, que foi o que mais deixou a gente com medo e que fez com que a gente, entre aspas, se mudasse da casa, foi justamente um acidente que ocorreu com praticamente metade do teto da parte do quarto de minha mãe. Caiu em cima de minha mãe quando minha mãe estava dormindo. E foram pedaços assim de pedras muito grandes. Chegou a machucar, ela ficou cheia de roxo no corpo. E a sorte é que ela dorme E a amada. sorte... Oi? Tudo bom? Ice, como sempre aparecendo nos vídeos, que ele é assim, ousado. Atacando. Desce, papai. Desça, pai. Desce, pai. Nossa, como é Desce, pai. E aí, aconteceu esse acidente. Não foi nada assim muito grave, mas tipo, minha mãe é uma senhora de 70 e poucos anos, que se duvidar é mais nova do que eu, gente. Mas tudo bem. que conhece sabe. Meu DNA é muito bom, como vocês estão vendo. É meu E aí, Gente, E aí, minha mãe ocorreu esse acidente. e a sorte dela é que ela E a dormia sorte assim, é né, mãe? porque ela sempre dorme com o braço assim, na cabeça. E aí, a pancada foi toda nessa região aqui, mas foram pedras muito grandes. Então, depois desse acidente, a gente ficou com medo muito mais, insatisfeito. A gente ficou muito insatisfeito. Porque foi a forma como foi passado pra gente a situação, até mesmo o que a gente passou com toda a clareza o que estava acontecendo. A gente já vinha falando de coisas que estavam acontecendo nessa outra casa. A gente mostrava que estava tendo infiltrações, que estava tendo determinadas situações na casa. E, tipo, a gente via sempre as belezas da casa de cima e nunca fazia nada na nossa. E, tipo assim, na minha opinião, não sei relacionado à justiça, não sei relacionado ao geral, eu acho que determinadas coisas não pode ficar à mercê do inquilino fazer. Sim. Porque a gente tá tomando essa decisão de cuidar muito desta que a gente mora hoje, porque a dona é totalmente diferente. Ela dá uma liberdade a gente que a gente não tinha na outra. Mas também isso não significa que a gente vai fazer disso todo tipo de problema que tiver na casa, a obrigação é nossa. Entendeu? Então, eu não sei em questão judicial, se tiver algum advogado, algum estudante de direito, de juiz que possa explicar isso, pra gente até seria bom. Mas pelo menos que eu saiba, isso não fica tão arcado pra quem mora.
Porque era coisa estrutural, não era coisa de pintura, não era coisa de, quebrou uma torneira e a pessoa que tá morando que tinha que trocar. Então, o que foi que aconteceu? Passado essa mudança, viemos pra essa casa maravilhosa. E amamos que hoje vemos o sol, a lua, terremoto a gente viu. E graças a Deus foi em um período em que eu digo a vocês, eu sou psicologicamente muito segura. Se eu morasse nessa casa diante dessa pandemia, meu povo, eu já tinha eu tinha surtado. Eu já tava louca, eu já quero gritar pela janela aqui, imagine. Então, eu digo a vocês, tudo acontece no tempo de Deus. Eu sempre ficava pensando, me perguntando, poxa, por que que a gente ainda tá aqui? Por que que a gente ainda não mudou e tudo mais? Então, tudo acontece como tem que acontecer. Então, quando a gente veio morar nessa casa, que foram há 3 anos atrás, a gente chegou aqui, a casa tava toda pintada e tal, mas pintada de azul. De azul. E aí, o que foi que ocorreu? A gente ficou 3 anos nesse tom de azul na casa, que eu particularmente gostava muito. Não é que a gente não mudou nessa questão de ser feio. A gente mudou por algumas questões realmente de infiltração, porque aqui é uma casa que ao redor. Essa parede aqui que vocês estão vendo, ela daqui onde eu tô pegando agora pra baixo, ela é azulejo, e daqui pra cima ela é a própria parede mesmo, mas só que tem um terreno da tia da dona da casa, e esse terreno ele não tem cobertura, então toda chuva que tem aqui em Salvador, tudo que seja de úmido, ou seja lá o que for, vem pra essa parede. Então, a gente tava com essa parede muito danificada. Até mesmo quando a gente já vê, ela já tinha uma certa infiltração. Então, o que foi que a gente uniu? Eu particularmente, uni o útil ao agradável. Camila gosta muito de fotografia, gosta muito de filmagens, ela trabalha com artes, e isso faz com que a gente sempre tenha que utilizar um fundo. Como eu entendo um pouco de fotografia, entendo um pouco de decoração, terminei usando isso para poder trazer cores novas, uma cara nova para casa. E hoje, eu digo a vocês, minha casa está totalmente diferente. Quem já esteve aqui, que foi minha cunhada, amou, embora a gente ainda não terminou. Não terminou porque ainda. Tá ainda assim, como a gente ainda tá na pandemia e também tá bem apertadinho, mas a gente procurou fazer tudo dentro do limite financeiro da gente, porque a gente tem possibilidades apertadíssimas, mas foi uma mudança que foi uma mudança tanto material, vamos dizer assim, como também foi uma mudança espiritual da gente, porque foi a gente que fez tudo. Eu não sou pintora, eu não sou ajudante de pedreiro, eu não sou nada. Não sei ice. Mas somos curiosas, somos curiosos, porque começou tudo pelas minhas vontades, claro, porque eu tenho um marido maravilhoso que faz as minhas vontades. Meu cabeção! O cabeçudo da gente que faz as nossas vontades. E aí eu fui dando as ideias, as dicas do que eu gostaria de fazer, as cores que gostaria de fazer. Ele foi pesquisando, eu fui pesquisando, e a gente casou as nossas ideias. E a gente não usou material muito caro, mas também não utilizou material que fosse de baixa qualidade. A gente procurou sempre pesquisar para ver o que seria mais ideal para ser utilizado. E é uma dica que eu dou a vocês. Se vocês têm vontade de, embora seja uma casa, seja ela alugada ou própria, pesquisem. Pesquisem muito relacionado ao que utilizar, o que tá na moda, o que pode ser feito. Tem coisas que podem ser feitas mesmo com materiais de baixo custo e que fica do mesmo jeito das casas. A qualidade de fica, qualidade, sabe? boa. Então, eu espero que esteja tão bom pra vocês como foi pra mim a mudança. Eu sei que a gente vê do outro lado, não é a mesma coisa da gente ver em casa, mas eu particularmente já sigo algumas pessoas e
A gente tem uma coisa assim de pegar muito o exemplo de outras pessoas que já estão no mundo da internet, que começaram do zero. Pessoas que realmente cresceram, batalhando Cresceram, de que verdade. batalharam, que buscaram tinha nada, o conhecimento, porque, embora algumas pessoas digam assim, mas todo mundo já sabe disso. Não, gente. Nem A todo gente mundo. não sabe de tudo. A gente tem que aprender tudo sempre. E vocês vão ver a diferença do que era essa casa antes e do que tá agora. E no caso, gente, também uma situação que a gente quer informar é que, devido a isso, tudo que minha mãe já disse, que a gente ainda não pôde fazer a parte da frente, que é a varanda e a frente mesmo da casa. A fachada A da fachada casa. da casa. A gente não finalizou, porque veio várias situações pessoais também E também porque aqui em Salvador, nesse período, é o período que mais Chuvou, chove. é. E como o grande problema que a gente tem aqui nessa casa é a questão da umidade. Porque tanto de um lado como do outro é local aberto. No caso, é uma casa arejada, é uma casa que a gente consegue receber a luz do sol, consegue receber vento, consegue receber tudo. Mas, em compensação, em termos da chuva, ela não tem proteção, porque não tem casas coladas do lado. Então, toda a chuva, toda a umidade que vem de chuva, a casa recebe toda. Então, na parte da frente, a gente preferiu não fazer agora, nesse período, e deixou para fazer no período de dezembro, que é o período de verão daqui de Salvador, que aí a gente vai pegar e vai ajeitar ela de uma forma mais coisa. Então, ela hoje, a única parte da casa que ainda continua em azul e do mesmo jeito que ela era, é a parte da frente, tanto a varanda, que a gente tem uma varandinha, como vocês vão ver, e a fachada. Mas a gente pretende também fazer a fachada. E também, queria informar que nesse vídeo não vai mostrar tudo 100%, né, mãe? Porque senão não tem graça. E também vai ficar muito grande. Muito grande. Então, eu queria informar que, devido a esses dias, essas semanas que vão vir, vai ser esses vídeos do antes e depois de alguns... Não é muito grande não, porque também a gente não fez muita mudança, mas eu acho que a mudança que a gente fez já deu uma cara diferente. É outra coisa. Então, dessa forma, eu queria informar isso a vocês, de que não esses vídeos que vai vir, os próximos vídeos, vai ser mostrando o antes e o depois do que a gente conseguiu fazer dos milagres. Até mesmo, para vocês entenderem, até mesmo a questão da gente fazer essa mini reforma na casa, era porque a gente tinha uma intenção de os vídeos de Camila que são feitos para vocês, de maquiagem, de cabelo, seja lá o que for, passar uma boa imagem. Claro que a gente não vai de forma nenhuma querer passar aquilo que não é real. Não é real. Mas na minha vontade, eu tinha sempre a vontade de que ela tivesse sempre um cenáriozinho no fundo, que a gente fosse fazendo as coisas aos poucos. Eu tenho algumas ideias de decoração, mas que ainda não puderam ser feitas por causa de questões financeiras realmente. Mas a gente ainda vai fazer algumas modificações. Mas a grande intenção da gente fazer essas modificações foi justamente por causa disso. Porque ela sempre conversava comigo que ela queria fazer um canal que não fosse um canal somente só cabelo, só maquiagem. Até porque ela é artista. E artista não tem essa coisa de só uma coisa. Entendeu? O artista, ele faz de tudo. Ele dança, ele canta, e ela, graças a Deus, pela arte dela, ela é uma artista que ela faz de tudo. Se vocês, qualquer dia desse, ver um vídeo dela aqui de cabeça pra baixo, plantando bananeira, pode ter certeza que é o normal dela. Então, se vocês estão buscando um canal que seja somente de maquiagem, eu creio que vocês não vão encontrar aqui. E a intenção da gente em fazer essas modificações todas, essa mini reforma na casa, era justamente por isso. Ter várias possibilidades de imagem, ter vários conteúdos. Como vocês estão vendo hoje, a gente está fazendo o vídeo aqui na sala. Essa parede aqui é na nossa sala. Os outros vídeos foram feitos no quarto dela, que ela divide com minha mãe. E vão vir outros vídeos nas outras paredes, nas outras coisas que a gente já fez. E que vocês vão ver aos poucos qual foi a nossa intenção na real. Então, a gente busca que vocês gostem
do que a gente fez, mas de antemão a gente não liga se vocês não gostarem, porque eu não sei. Foda-se. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, viu, gente? É porque a gente perturba assim mesmo, viu, no dia a dia, viu? Quem conhece sabe! Já estão acostumados. Então, vocês, a gente espera que vocês vibrem com a gente, né? A nossa conquista, porque, embora não seja a nossa casa, porque eu pretendo sim ter minha casa própria, tipo, morar no como é? No Alphaville, meu amor, porque a gente é isso. A gente nunca pensa pequeno, a gente não vai nunca descer, a gente sempre vai subir. Claro. E a gente sempre pensa em, quando tiver a nossa casa, a gente poder fazer N coisas. Mas, no momento, o que a gente pôde fazer foi isso. E a gente ficou muito feliz. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Eu olho todos os dias e digo assim, cara, foi eu mesmo que fiz. Eu dormindo na minha parede. Entendeu? Porque é muito bom você ter aquela coisa do eu que fiz. Você ter a sua própria mãozinha colocada naquela coisa que você tem na sua casa é muito maravilhoso. Então, mesmo não sendo minha casa, porque não foi eu que comprei, não é comprada, é alugada, mas botem uma coisa na cabeça de vocês, independente de ser alugada ou não, vocês estão morando e naquele momento aquela casa é de vocês. Então, o ambiente tem que estar bom para ambas as partes, sejam quem mora ou para quem é dono. Então, é isso que eu tinha para dizer a vocês. Então, fiquem aí com o vídeo, com as imagens. Na verdade, o vídeo de hoje vai ser a imagem do antes. Do antes daqui. Do como era essa casa antes. Dessa região daqui de baixo, viu, gente? Só pra vocês terem noção das mudanças. Da região e as daqui mudanças de baixo. foram muito boas. E vocês depois, com o tempo, vão ver que a gente foi fazendo algumas coisinhas em casa, botando uma coisinha ou outra ali. E aí vocês vão entender o meu gosto, aquelas coisas. E não duvidem de eu sempre estar aparecendo por aqui. Porque quando eu não tô por trás, eu tô aqui na frente. Então... Gente, minha mãe fala muito. Mas a gente fala por conhecimento, né, meu amor? Nem se acha. Gente... Me olhando ali no vídeo. Gente, eu gostaria de informar pra vocês. Não, porra de informar não. Fiquem agora com as imagens. Por favor, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, deixe o like e comente. E fiquem ligados que os próximos vídeos vão vir muito mais coisas mostrando o antes e o depois de como a gente fez pra vocês, viu? E ela vai estar vindo porque... Eu sou isso. Não quero ficar falando sobre casa não, porque ela sabe que eu não ligo pra essas coisas. Casa é comigo, meu amor. Casa, comida... Casa, comida, decoração. Querem fazer alguma coisa, meu amor, chama no direct. Então, fiquem com o antes da parte daqui de baixo, da sala, da varanda e da sala. E... depois eu vi as outras coisas, né? depois eu vi as outras coisas e... foi muita coisa que a gente fez. Beijos. beijos. Que eu sou isso, meu amor. E o resto é aquilo. Como vocês viram, né? Como tava antes.
Nossa, estava tão bonito. Mentira, gente, estava um ó. Como vocês puderam ver, né? Tinha muita infiltração, principalmente nessa parede Nessa aqui, parede que porque está- essa parede é a que traz toda a frieza, frieza de da- chuva e tudo, porque Do terreno. é um terreno aqui. Então, essa região aqui é todo um terreno, quase que mais da metade da parede, assim, da metade para baixo é terreno. Então, toda chuva que cai aí, a parede é quem pega essa umidade toda. Mas não por isso a gente deixa de fazer uma coisa diferente, barata e que fica bonito, né? Porque hoje em dia a cor do cimento queimado, que é chamado de cimento queimado, essa queimado. parede. E são coisas que a gente não deixa de fazer e que fica bonito da mesma E tá forma, muito né? na moda, né, Tá mãe? muito na moda, até mesmo para fotografias, vocês, meninos, que sempre ficam me perguntando o que tá na moda para fotógrafo, como é o fundo e tal. O cinza, cimento queimado, tá sendo Tá muito muito utilizado. utilizado. Certo? Não tem mais esse negócio Não tem de mais aquela coisa do estúdio, esse fundo negócio de só branco. estúdio, de estúdio, essas coisas, já é ultrapassado, viu, gente? Pois é, então coloquem cores na vida de vocês, mudem o quarto de vocês, a casa de vocês, coloquem a cara de vocês realmente na casa de vocês, porque não existe melhor lugar para poder você se viver se não for na sua casa, independente de ser alugado ou não. Porque imaginem, numa pandemia dessa, você está dentro de uma casa que Não é você sua não se sinta cara. bem, que não tem a sua cara. Seria muito pior. E graças a Deus a gente conseguiu passar, está conseguindo passar, porque ainda estamos em uma pandemia, né? Mas estamos conseguindo passar por ela muito bem. E uma das coisas que mais ajudou a gente foi justamente isso. Embora no período da reforma, né? A gente teve também muitos estresses. Porque, Nossa. gente, estresse nessas coisas é super normal. Não, vai- Até porque a gente varava madrugada fazendo. Sim. A gente não tinha aquela coisa de vamos acordar 6 horas da manhã pra poder fazer. Não, a gente Ai, eu acordar dormia 6 horas da manhã. tranquilamente, acordava a hora que a gente queria, comia na hora que a gente queria. E quando dava na cabeça da gente, que a gente ia lá e fazia. E ia lá fazer. Não sei se eu ainda consigo encontrar notas fiscais, essas coisas, mas eu vou tentar encontrar. E aí coloco valores para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto foi cada coisa. Se não tiver nesse vídeo, pode estar no próximo. No próximo. Porque é no próximo que a gente vai começar a mostrar a mão na massa mesmo, de como O processo, né? mesmo, até mesmo para vocês que têm vontade de fazer e acham que é um pouco difícil. Gente, é muito fácil. Muito fácil, vocês mesmos podem fazer, Essa velho. parede Sério aqui, mesmo. mesmo com toda a dificuldade que a gente achou que a gente Achou que ia ter teria. nela, que a gente teria nela, essa foi a parede mais fácil da casa. Pra Foi vocês mesmo. terem ideia. Mesmo com ela, com toda a A umidade pior. que ela tem, Visivelmente era pior, né, era mãe? pior. Era pior. Era pior, porque, pra vocês terem ideia, Camila tem um quadro que é da época dos 15 anos dela, e era um quadro que ficava aqui, que a gente tentava esconder As manchas que tinha na parede. Então, por aí vocês tiram uma noção de como a gente achava que a gente não tinha como dar jeito. Dar e jeito. vocês estão vendo aqui, ó. Quando vocês tiverem noção do processo dessa sala, como foi principalmente dessa parede, vocês vão dizer assim, gente, mudou muito. E Entendeu? o pior de tudo é que a gente achava que só daria jeito se fosse com um profissional de verdade da área. Se lembra, mãe, que a gente ficava, será que vai dar certo a gente mesmo fazendo? Porque, colocando um parêntese aqui, a gente chegou a mais ou menos um ano atrás a conversar com um profissional a respeito e tudo mais. Só que existe uma grande dificuldade dos profissionais que trabalham nessa área querer fazer qualquer tipo de mini reforma ou reforma, seja lá o que for, com a pessoa morando na casa. Eles sentem mais dificuldades porque empurra móvel pra lá, A traz gente móvel mesmo pra viu. cá. A gente viu. É realmente muito complicado Muito e é chato. difícil. Pra gente foi um pouco mais fácil porque a gente tava na pandemia, todo mundo tava dentro de casa, então realmente foi um ajudando o outro e a gente foi fazendo. Mas a gente sempre teve o pensamento de que seria um pouco difícil fazer determinadas coisas porque a gente não é profissional, a gente não tem noção de pintura, a gente não tem noção de pedreiro. A gente é muito curioso, na verdade somos muito curiosos. Então acabou que
a gente chegou a conversar com um profissional, mas a gente ficou esperando um ano e meio. E E nada. ele não apareceu. Veio a pandemia e não apareceu. Então o que foi que a gente fez? O jeito é a gente arregaçar as mangas, Na procurar zona grande, como a gente fala. procurar estudar, como somos brasileiros e não Não desistimos nunca! Fomos lá e fizemos, entendeu? Então, como eu disse a vocês, a gente achou que essa parede mesmo seria Ia ser mais a mais dificultosa, difícil. que a gente não ia encontrar material específico. A gente achou que a gente ia gastar um material Muito, tremendo, nossa, porque foi mesmo. quando você não é o profissional, você não sabe utilizar. A gente não tem noção, 100%. Você não tem noção da quantidade de produto que você vai ter que usar naquela determinada parede ou determinado local que você faz. E fora o medo de você passar uma coisa e vir um pedaço da parede, né? Que a gente sempre fica, né? Que quem não é profissional sempre acha que vai cair Vai a cair no parede. meio da nossa cara. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E como vocês vão ver nos próximos vídeos, a casa ficou maravilhosa. Eu sei que ficou maravilhosa, porque minha cunha já veio aqui e disse que ficou linda a minha casa. Então, gente, eu estou me sentindo a pedreira, a pintora. Virou um Melody aqui do nada. Então, gente, tomem isso como um exemplo. Façam no quarto de vocês, botem a cara de vocês. Tá afim de fazer? Faça! Pesquise, junte dinheirinho Dinheirinho, por dinheirinho, compre um produto hoje, outro E, produto gente, amanhã. tirem isso da cabeça de vocês de que só vai dar certo com produtos caros. Não, não, não. Ó, questão de roupa, não quer dizer que você tá usando uma roupa mais barata que ela é feia. Não quer dizer que você tá usando a maquiagem mais barata que não serve, não tem qualidade. Não quer dizer que você compra um creme mais barato que ele é ruim. É a mesma coisa de coisas de dentro de casa. Se você pegar e fazer você mesmo uma decoração, um quadro diferente, uma coisa, vai ser seu, você que fez com sua essência. Então, faça, meta a mão, se jogue, você quer fazer de tal jeito, faça, entendeu? Principalmente se for sua casa mesmo, aí que você faz, mete a mão, faz de qualquer jeito Eu e mesmo acabou. digo pra vocês, eu sou a mãe do procuro barato. Procuro barato que tenha qualidade, eu tô ali. Então eu não tenho essa coisa, de marca. Só preciso ter coisa de marca. Cara, é que presta. Não, gente. Pelo contrário. Hoje em dia existe muita coisa de qualidade, que são marcas estranhas, marcas que ninguém conhece e que tem o mesmo patamar e que faz a mesma qualidade. coisa, tem a mesma qualidade. A única coisa que se precisa fazer é pesquisar. Verdade. Entendeu? Pesquisa, explica qual é o problema que tá tendo na sua casa, se é de umidade, se é de cair reboco, seja lá o que for, se você só quer somente mudar a cara, botar uma pintura diferente, o tipo de pintura que você quer, pesquise. Chegue na casa de construção, explique o que é que vocês querem e com certeza o profissional de lá vai indicar a vocês as melhores coisas para poder comprar, mas só não deixem de fazer, certo? É isso, gente. Então, beijo e até a próxima. Tchau.